estamos aqui mais uma vez para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos mais uma vez a honra de trazer o nosso querido amigo e colega de profissão, o Dr. Danilo de Oliveira, que vai falar sobre a nossa profissão, uma profissão que às vezes é tão maltratada, né? E é tão importante, né? Nós que somos militantes, né? Nós que preservamos a ética antes de tudo, né? O conhecimento no direito para que a justiça seja feita, nós vemos como às vezes é tão difícil ser reconhecido, né? E o nosso amigo querido Danilo de Oliveira, que já esteve tantas vezes contribuindo para o brilho do programa com seu conhecimento, com as pílulas de direito previdenciário, que ele já veio várias vezes dar a sua contribuição, mostrar os livros que já publicou em direito previdenciário. Trazemos mais uma vez para conversar um pouquinho sobre a advocacia como função essencial à justiça, que é justamente essa função atribuída pela Constituição. Então, passo aqui a palavra para o meu querido amigo e colega Danilo de Oliveira. Boa tarde, meu querido amigo. O que traz para nós aí da advocacia como função essencial à justiça? Boa tarde, Rosilma Roldan, nossa querida amiga, você que é advogada, apresentadora, escritora, palestrante, como eu sempre costumo dizer, é uma honra tê-la como amiga e é um prazer participar mais uma vez do programa Jovens Pensadores. É sempre uma alegria e hoje não é diferente. Hoje falamos sobre um tema, para mim, muito caro, muito precioso, que é o tema da advocacia. Como você bem colocou, é a única atividade, a única função, mesmo a advocacia privada, é a única que é trazida pela nossa Constituição Federal como especial, como essencial à atividade jurisdicional. Se é verdade que o Poder Judiciário tem essa importante missão de pacificar conflitos, de aplicar o direito às situações do dia a dia, aos casos concretos, é por meio dos advogados que as pessoas buscam obter os seus direitos, não é? Nós, advogados, somos os responsáveis pela luta, não é? Pela luta pelos direitos das pessoas, não só na área criminal, onde, infelizmente, Rosilma, muitas vezes o advogado criminalista ele é confundido com o seu cliente, e mesmo o seu cliente, ele tem direito ao devido processo legal, tanto no seu aspecto formal, como no seu aspecto material. Não só o criminalista, mas advogados que atuam na área dos direitos sociais, como os trabalhistas, previdenciaristas, advogados que militam em áreas que envolvem grandes quantias, como os advogados tributaristas, que atuam na área empresarial, enfim. Somos nós, sim, esses profissionais liberais responsáveis pela defesa não só do ordenamento jurídico, mas pela defesa da justiça. Somos nós os combatentes responsáveis por essa luta. E vivemos um momento, Rosilma, em que precisamos agora lutar, advogar em causa própria. Essa instabilidade que vivemos no nosso Estado democrático de direito, essa instabilidade política, econômica e social, agravada, potencializada pela pandemia, ela coloca em xeque a própria atividade da advocacia. Não foram raros os municípios, as comarcas, as subseções, onde os advogados tiveram que fazer valer, mais do que a sua prerrogativa, a sua responsabilidade de lutar pelos direitos dos clientes e, por isso, precisaram ir contra até determinações do poder público para que pudessem se dirigir aos seus escritórios e exercer a sua atividade, poder representar bem os seus clientes. Imagine você, Rosilma, que num determinado momento durante a pandemia, com os prazos não suspensos, então os prazos processuais rolando, como se costumam dizer, audiências virtuais marcadas, e muitas vezes o advogado
não tinha ou não poderia, em tese, se locomover da sua moradia, da sua casa, do seu apartamento para o seu escritório, onde ele tem uma internet de melhor qualidade, onde ele tem o seu acervo de livros, para poder se preparar melhor para exercer a sua função. Então, o advogado teve que bater na mesa e dizer: sou advogado, exerço uma função que é essencial à justiça e, sim, exercerei o meu ofício, prestarei o meu serviço, exercerei essa função essencial. Infelizmente, o que nós temos notado em muitas subseções é uma OAB, uma Ordem dos Advogados ausente, que, por exemplo, não participou das tomadas de decisões do CONDESB, né? O CONDESB, que pode ser aqui rapidamente compreendido como essa união dos municípios de uma determinada região. Quando havia essa reunião para a tomada de decisões a respeito de lockdown, restrições, a OAB não participava. E me parece que a OAB, ela sempre foi responsável, ela sempre participou, sempre influenciou as tomadas de decisão mais relevantes, e nós não vimos isso, infelizmente, no ano passado, em 2020, mesmo agora, em 2021. Então, mais do que um protagonismo, é necessário que a OAB, que a advocacia, reassuma esse papel de responsabilidade social, de defesa pelas lutas, dos direitos das pessoas, dos direitos dos mais diversos tipos, das mais diversas espécies, Rosilma. Nós sabemos que hoje, infelizmente, muitas vezes a advocacia ela é motivo de piada, ela não é mais uma atividade, uma profissão que tem reconhecido o seu valor, né? Hoje, o jovem, seus familiares, seus pais sonham em que aquele jovem seja um artista, seja um jogador de futebol, ainda um médico, um engenheiro, e a advocacia onde fica, não é? A advocacia sempre esteve presente nesse tríplice pilar, não é? Engenharia, medicina e direito. E, com todo respeito, temos muitos amigos e clientes, médicos e engenheiros. Me parece que, na hora que o calo aperta, Rosilma, somos nós, advogados, que fazemos aquela luta até intransigente, não só pelo ordenamento jurídico, mas pela justiça, para que prevaleça o justo sobre o injusto, o certo sobre o errado. Mas vimos agora, durante a pandemia, a própria fragilidade da nossa OAB enquanto instituição, o quanto nós ficamos desamparados. Então, me parece que o momento é um momento de união, é um momento em que cada um de nós, advogados e advogadas, e ao mesmo tempo todos nós, precisamos unir forças para recuperar não um protagonismo, mas sim essa responsabilidade. Porque você me conhece já há algum tempo, Rosilma, e você sabe que o que eu falo vem do meu interior, vem da minha alma. Nós, advogados, somos essenciais à justiça, nós temos um papel fundamental, transformador da sociedade. E é preciso, então, que recuperemos, repito, não o protagonismo, mas sim essa responsabilidade. A responsabilidade de influenciar o legislativo, o executivo e, claro, principalmente o judiciário, mas de nos fazermos presentes, seja por assessoria, consultoria, pareceres, seja no contencioso, seja na negociação. Hoje é preciso que nós nos adaptemos, os litígios não podem apenas ser resolvidos na base do conflito, é preciso que nós aprendamos técnicas de conciliação, técnicas de mediação, que sejamos também, se quando necessários, negociadores. É preciso que tenhamos também um perfil de gestor, Rosilma, porque não é só conhecer e se reciclar, se atualizar, saber o direito, a jurisprudência, os precedentes vinculantes, etc. É preciso fazermos a gestão de escritórios, a gestão dos problemas de clientes, termos noções de contabilidade, e evidentemente que o curso de Direito não é o ambiente para isso, não é? Então é preciso que a OAB seja essa instituição que é a responsável, ali na linha de frente, por essa revolução 4.0, que atinge também a advocacia. Perfeito, Danilo. Olha, tudo isso que você falou é uma coisa também que me inquieta muito, como advogada que sou. Eu observo essa omissão que você sentiu
eu também venho sentindo, não só no município, no estado de um modo geral, e até no país, porque nós estamos vivendo um período muito convulsionado, em que eu não lembro, sinceramente, de ter vivido um período tão convulsionado, em que as regras são o tempo todo questionadas e não se sugere nada para pôr no lugar. É esse o temor, porque, Danilo, você sabe que nós somos inovadores criativos e queremos que sempre surja o melhor. Então, não que a gente fique querendo ficar agarrado ao passado, mas quando a gente propõe uma novidade, a gente quer sempre pensar em alguma coisa para pôr no lugar do que a gente está querendo derrubar. E o que eu noto, e pela sua fala você também está angustiado com isso que eu percebi, há uma verdadeira terra arrasada, né, proposta, e que nada se sugere para um lugar. Eu acho que você tem toda a razão, a OAB tem um papel fundamental, não só em nível municipal como estadual e principalmente nacional, de se posicionar nas grandes questões. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu vou lançar aqui uma pergunta para você, que aí você pensa e responde no segundo bloco. O que nós, não só os advogados, função essencial da justiça, advogados, promotores de justiça, o próprio juiz, então são vários agentes públicos ligados ao Poder Judiciário ou que ajudam no exercício da justiça, e nós estamos nesse meio. Mas não só nós, mas também as pessoas, né, o cidadão. O que fazer para que a gente possa realmente interferir nesse processo que só propõe destruição e não propõe nada no lugar? Nós vamos fazer um rápido intervalo e, no segundo bloco, meu querido amigo Danilo de Oliveira nos responde, se ele puder, essa pergunta. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora o meu querido Danilo de Oliveira vai responder a nossa pergunta.
O que fazer para interferir, para influenciar essa terra arrasada proposta sem aparente sugestão de soluções? Minha amiga Rosilma, você, como de costume, traz sempre indagações, perguntas excelentes, muito pertinentes. A minha opinião é a de que, novamente, a OAB tem um papel importante nesse cenário. Quando nós temos uma sociedade que é vítima de uma polarização, um conflito, que é infelizmente estimulado pelas próprias instituições, pelos próprios poderes, a necessidade de uma entidade, de uma instituição que não é política, de uma instituição apolítica, de uma instituição suprapolítica como a OAB, é fundamental. Deve a OAB ser, então, a grande articuladora desse diálogo. Como a OAB, como a advocacia, não deve ter bandeira político-partidária, como as bandeiras da OAB e da advocacia como um todo devem ser a defesa dos direitos humanos, a defesa do Estado de Direito, a defesa da democracia, valores como liberdade, bem-estar social, justiça social, enfim, tanta coisa importante, me parece que cai como uma luva esse papel na OAB. Eu não sei se você se recorda, Rosilma, eu acredito que sim. No ano de 2018, eu estava presidente da Comissão de Temas Previdenciários do OAB Subseção de Santos, e nós fizemos, naquele momento, uma grande interlocução entre diversos atores. Em setembro de 2018, nós fizemos um evento em praça pública, um atendimento para pessoas de baixa renda, para pessoas carentes, um atendimento jurídico que foi realizado por estudantes de direito, pelos quintonistas do curso de Direito da Universidade de Santa Cecília. Naquela oportunidade, nós articulamos, participaram do projeto a própria Universidade de Santa Cecília, o seu curso de Direito, muito bem coordenado pelo promotor Fernando Acauí, participaram a própria Prefeitura Municipal de Santos, por meio da Secretaria de Cidadania, por meio do CADOG, o INSS estava presente, mandou representantes, mandou a Rúbia, representando a gerência executiva, uma assistente social, tivemos a presença da Justiça Federal, juízes federais foram participar do evento, tivemos a presença da Defensoria Pública da União, do Ministério Público da União, enfim, tivemos diversos atores, tivemos diversos representantes dos poderes públicos, tanto do executivo quanto do judiciário, tivemos a iniciativa privada e o mais importante, os alunos, os estudantes tendo essa experiência, essa vivência, que é uma vivência única, prestar uma assessoria jurídica para vulneráveis em praça pública, E o principal, dar voz àqueles que são invisíveis. E por que eu me remeto a esse fato, que é real, que aconteceu em setembro de 2018? Porque é preciso apenas boa vontade, Rosilma, articular os interesses. Às vezes falta uma peça que faça essa conexão, que deliga entre as demais instituições. Esse é um papel do OAB, pelo simples fato de que ela é apolítica, de que ela é suprapartidária. A bandeira dela, eu repito, é a defesa dos direitos humanos, da democracia, do Estado de Direito e valores que são fundamentais nos estados, nos países modernos, como liberdade, justiça social, enfim. Então, esse também é um papel da ordem, de ser uma interlocutora. O problema é que quando há interesses políticos, quando o gestor da ordem tem interesses políticos, está ali apenas como um trampolim para outras projeções, isso acaba prejudicando essa empreitada. Do contrário, não é difícil, basta ter boa vontade, ter disposição, ouvir as partes interessadas, porque a gente acredita que, na verdade, todos querem o bem comum, todos querem o bem da sociedade, o desenvolvimento da sociedade. Eu repito, a advocacia, a OAB, ela tem um papel crucial nesse contexto, nesse cenário. É um papel que não é de protagonismo, é um papel que é de responsabilidade. Mas é possível fazer, como eu disse. Não é preciso ter essa boa vontade e estar disposto a ouvir,
a compreender os problemas, quais são os projetos e fazer as articulações. Articulações aqui, Rosilma, no bom sentido, é fazer a gestão, algo que o advogado já está acostumado a fazer. Não é o que é advogar, senão receber os problemas do cliente, receber os problemas da sociedade e buscar os meios legais, éticos e justos para a resolução da melhor forma possível, com menos danos possíveis. Então, realmente, isso que eu costumo chamar de diálogos institucionais é, sim, um desses papéis mais relevantes da OAB, seja no nível das subseções, das seccionais ou do Conselho Federal. Hoje nós temos um exemplo de um Conselho Federal que é acusado, não estou aqui dizendo que sim nem que não estou fazendo juízo de valor, mas nós temos um Conselho Federal que constantemente se aponta o dedo para ele e ele é tido como um Conselho Federal politizado, o que é ruim. Toda vez que há uma inclinação política para uma determinada bandeira que não seja essa atribuída constitucional e legalmente para a OAB, perde-se a credibilidade. Aliás, é preciso resgatar a credibilidade e o respeito que a advocacia e a OAB sempre tiveram e precisam ter na sociedade. Isso que você falou, Danilo, é importante, porque desqualifica o discurso, né? Quando a OAB ou algum gestor da OAB, eu não gosto de falar da instituição, porque às vezes não é a instituição, é como a história do STF. O STF não presta. Não, a gente precisa perceber que são 11 ministros. Se algum ministro não votou, e a gente considera que ele não votou dentro do direito, porque muita gente critica porque diz, não votou como eu queria. Isso é outra coisa, né? O juiz tem que votar dentro do direito. Então, se às vezes ele não vota dentro do direito, então diz que o STF não presta, mas precisa ver, foi aquele membro. Agora, eu acho que se exige muito de um tribunal cujas indicações são políticas. Então, será que o erro não está justamente aí? Como que o chefe de um poder pode indicar membros para a corte máxima de outro poder? É claro que isso aí traduz numa interferência política, embora a gente saiba que muitos membros lá são independentes e, uma vez nomeados, não levam o interesse do seu padrinho ou da sua madrinha para dentro da corte. Mas isso a gente percebe que é raro. A maioria deles age politicamente, né? Então, isso a gente pode trazer para a nossa casa, para a nossa instituição. Não é a OAB que é politizada e, por isso, a gente não pode confiar nela. São as pessoas. Então, a gente precisa também ter cuidado de escolher, né? Por exemplo, a OAB é sujeita a eleições. A gente escolher pessoas, claro que as pessoas sempre têm posicionamentos políticos, mas tem gente que sabe separar. Quando está, por exemplo, num cargo, numa instituição, sabe ser justo e ouvir todos os lados, porque eu acho que é isso que você está falando, saber dialogar e saber também levar conhecimento para a população, que às vezes depende de uma instituição séria e suprapolítica, como você falou, ou apolítica, para saber realmente em quem confiar, e não se é do meu adversário político, não presta. Se é do que eu gosto, pode até cometer crime, mas isso aí é ótimo. Então, isso aí, né, Danilo, começa a perder a credibilidade, a pessoa, e acaba manchando a própria instituição, que é o que a gente tem visto, né? É muito triste isso, né? Queria que você deixasse agora, no nosso finalzinho, nós temos aí mais uns 4 minutinhos, uma mensagem para os nossos jovens pensadores, se despeça aí, incentivando aí o pessoal para pensar e ir atrás de conhecimento de qualidade, ir atrás das suas instituições, e essas instituições sejam imparciais e sérias e que possam realmente trazer informação de qualidade e até aplaudir o adversário quando ele estiver certo. Com certeza, doutora Rosilma, são regras de urbanidade, regras de convivência básica e que muitas vezes acabam sendo esquecidas, infelizmente, com o decorrer do tempo. Mas a mensagem que eu posso deixar aqui, já no final desse programa, é a mensagem de que a advocacia, nesse momento, ela exerça
aquela que é uma das suas principais características, que é a resiliência. Repito, esse momento de revolução 4.0, esse momento de mudanças aceleradas, mudanças econômicas, sociais, atingem também a advocacia. É preciso que sejamos, que continuemos a ser resilientes, ao mesmo tempo cobrando a nossa entidade de classe que ela seja, digamos assim, que ela esteja na linha de frente dessas mudanças, ajudando, auxiliando a toda a advocacia nesse momento de transição. Porque quando a OAB cumpre com o seu papel, ela atua não apenas em prol da advocacia, ela atua em prol da sociedade. Não podemos nos esquecer de que a advocacia tem um papel transformador essencial também na sociedade. Então, para você, meu amigo, minha amiga, advogado, advogada, jovem advogado, estudante de direito, continue firme no seu caminho, continue sempre resiliente, continue sempre atuando pautado na ética, na busca pelo que é de direito e, acima de tudo, na busca do que é justo e sempre cobrando e também se colocando à disposição da OAB, participando da OAB, para que essas transformações tão necessárias possam acontecer. Mais uma vez, muito obrigado, minha amiga Rosilma Roldan, pela oportunidade de estar aqui no programa Jovens Pensadores. É sempre um momento de muita alegria estar aqui entre amigos. Um abraço fraterno. Querido Danilo, muito obrigada pela presença. Você sabe que você sempre que vem enriquece muito o programa. O povo brasileiro é carente de informação de qualidade. Esse é o compromisso do programa Jovens Pensadores, trazer informação válida, de qualidade, responsável, porque, infelizmente, cada vez mais vivemos num mar de desinformação, meias-verdades e notícias falsas. E isso aí a gente tem que combater e estimular que as pessoas vão atrás de várias fontes e que reflitam, porque muitas vezes você lê uma notícia, em várias fontes a mesma notícia, e o seu espírito crítico, a sua intuição, te diz que ali tem alguma coisa errada. Então, eu acho importante esse exercício, e eu acho que os advogados podem prestar um grande serviço à nação, ensinando que raciocinar com conhecimento e lógica é o único caminho da libertação da nação. Muito obrigada, meu amigo, e agora eu me despeço aí de vocês, esperando estar com vocês novamente, sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, assim que passa na televisão, para você assistir ou rever quando quiser, e agora com 2 canais, os Jovens Pensadores, onde passamos os programas que são veiculados pela TV Com e pela TV Com Brasil, como esse que você está acabando de assistir, e também o Vamos Conversar com Rosilma Roldan, em que a gente conversa um pouquinho sempre sobre alguma notícia que apareceu na mídia e a gente discute se é verdade, se não é verdade, como é que a gente faz para descobrir se essas notícias podem ser críveis ou não. Até lá!